3, 2. Ciao ragazzi! Então, pessoal, por que eu estou falando italiano hoje? Primeiramente, eu sou o professor Gabriel aqui da Escola Digital e hoje eu tenho aqui meus convidados, ok? Para mais um episódio do Digital, ok? Então, eu tenho o pessoal aqui à minha direita que fez Erasmus em Lecce, Itália, e aqui à minha esquerda eu tenho o pessoal de Bilbao que fez Erasmus na Espanha. Com isso, vou pedir para que vocês se apresentem. Vamos começar aqui pela ponta, pela Júlia. Olá, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos e eu fiz o curso de programação na Escola Digital. Arthur, 20 anos, curso de programação. Simão, 20 anos também, gestão de equipamentos informáticos. Sou Diniz, 19 anos, do curso de multimédia. Okay. Boa, então, depois dessa apresentação, queria saber, por exemplo, qual foi a expectativa de vocês no país onde estiveram, né? Por exemplo, quando chegaram no aeroporto, o pessoal da Itália, o pessoal de Global, né? Diz, estou na Itália, tudo deu certo, me inscrevi no Erasmus, e agora? O que eu devo fazer? Qual foi a primeira expectativa de vocês e o que aconteceu? Conta lá. Diz lá, Arthur. Bom, quando eu me deparei primeiramente com a cidade de Lecce, eu vi que era uma cidade pequena e me empolgou muito. Eu que venho de Recife, que é uma cidade grande, também moro em Lisboa, que também é uma cidade grande, e é uma experiência nova para mim. Eu via algo muito diferente de estar numa cidade pequena, onde não tinha tantas coisas e atividades para fazer quanto as cidades que eu normalmente frequentei e morei. Então me empolgou bastante isso. E, no geral, a expectativa foi boa e a realidade também. Para mim, acho que foi um pouco mais o contrário. Exatamente por ser uma cidade pequena, foi o meu receio no começo. Por sempre ter vivido em cidade grande, eu fiquei com medo de não conseguir me adaptar a essa nova realidade. Mas no final deu tudo certo e eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei por morar em uma cidade pequena. Então, superou muito as minhas expectativas, mas no começo, para mim, foi um pouco de medo e apreensão. A minha primeira impressão foi que, sendo também uma cidade mais pequena, mas sendo também um polo urbano como Lisboa, era como se estivesse no Marquês de Pombal e ao fundo da rua tinha o Terreiro do Paço. E todos esses outros sítios importantes aqui da cidade. E o que também me deixou empolgado como o Arthur, porque estava para fazer a cidade toda a pé e era uma cidade fantástica e muito tranquila. No início foi aquele receio de sempre de estarmos a mudar de um país longe, podemos dizer que é longe, aquele receio de chegar ao aeroporto, já ter que... a minha primeira impressão assim de Bilbao foi como já o Simão disse, é uma cidade assim pequena, mas que se faz muito bem e tem tudo, vive-se lá muito bem, as pessoas também são muito simpáticas. Claro que no início deu aquele receio de estar a mudar para um novo país, uma nova cidade, mas que ao longo do tempo e logo na primeira semana senti muito bem acolhido, fácil de fazer, sair, qualquer coisa. Então, sim, foi uma boa impressão. Bom, eu queria saber de vocês agora, por exemplo, por que decidiram se inscrever no programa Erasmus? Não é? Porque, tinha lá a candidatura aberta, né, para vocês pensaram que já concluiu a escola. Será que vale a pena? O que vem? Eu quero conhecer uma nova cultura, quero conhecer empresas na Europa, pode me abrir portas, quero conhecer pessoas, networking. Não sei. Me conta lá um pouquinho, Júlia. Acho que a experiência de Erasmus era uma experiência que eu já queria fazer desde o início. Desde que eu entrei na digital, eu sabia que eu ia trabalhar muito para conseguir chegar no Erasmus. Infelizmente, quando a gente tinha o Erasmus como estágio, não foi possível ter essa experiência para ninguém. Mas depois, quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito empolgada, porque eu acredito que o Erasmus é um programa não só da parte técnica, mas também muito da parte intercultural e de você aprender como que é a sua área de trabalho, não só no mercado de trabalho normal, mas também fora e encontrar com outras pessoas, fazer um networking e descobrir como você pode aplicar os seus conhecimentos em outros lugares e, consequentemente, em outras culturas com Erasmus. Quando eu acabei o curso na escola, eu me senti um pouco perdido em como eu seguiria em frente. Não sabia o que fazer exatamente.
E quando posteriormente chegou a oportunidade do Erasmus, eu pensei realmente em uma boa forma de eu me reconectar com a minha área de programação e encarei, me inscrevi e foi incrível. Eu também já desde muito tempo, até antes de entrar na escola digital, queria entrar num programa como o Erasmus, era um dos meus objetivos na escola, e infelizmente não deu previamente no terceiro ano, mas depois de acabar o curso surgiu esta oportunidade e quando recebi o mail foi logo a primeira coisa que fui tratar, foi inscrever-me para ver se conseguia aproveitar esta experiência, porque é realmente uma experiência única de se fazer. A mim tem mais assim ligação com o motivo do Arthur. Acabei a escola, não me candidatei a nenhuma faculdade, então senti-me ali um mês das férias de verão muito perdido, não sabia o que é que ia fazer. De repente apareceu esta proposta, que é como se diz, que abriu-se ali uma luz em que precisava daquilo, tanto para ganhar independência como para melhorar, para viver assim por mim mesmo, já que ia sozinho, sem conhecer ninguém. Então foi assim, podemos dizer que salvou ali um bocadinho ali a minha fase perdida, digamos assim. Boa, agora eu estou curioso para saber uma coisa, acho que o pessoal de casa também. Arthur, você... Tem que ficar sério. É uma ameaça mesmo. Você que não deu like ainda, não se inscreveu no canal, não comentou, compartilhou com seu melhor amiguinho ou melhor amiguinha, tá errado, hein? Não vai fazer Erasmus. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sino, estuda, que assim você faz Erasmus. Agora foi, garoto! Depois dessa vai fazer tudo, vai fazer. Boa, Diniz. Então, continuando. Malta, eu tô um bocado curioso para saber, por exemplo, dos lugares onde vocês visitaram, por que eu tô dizendo isso? Porque vocês passaram 3 meses, vocês dois na Itália e vocês outros dois em Espanha. Imagino que foram passear a muitos sítios diferentes, não é? Porque foram alguns finais de semana, 3 meses, não é? Então, conta lá, por exemplo, o top 3 lugares que marcaram esses 3 meses na Itália e em Espanha. Acho que são muitos lugares. Principalmente, especificamente na nossa parte da Itália, que a gente ficou ali no Salto da Bota, acho que a maioria das cidades vale muito a pena conhecer, tanto as cidades da costa, porque as praias são maravilhosas, tanto as cidades pequenas, de meio de interior, as pessoas são muito simpáticas e são muito bonitas. Um exemplo disso é a cidade da Matera, Alberobello, Galípoli, onde tem praia, Otranto também tem praia. Acho que tem imensas cidades maravilhosas, mas também um lugar que o Erasmus me deu a oportunidade de conhecer foi a Croácia, que eu achei muito bonito, achei muito maravilhoso, não tinha as expectativas completamente diferentes da realidade que foi e superou completamente as expectativas. Então acho que são muitos lugares, dá para explorar tudo. Com o Erasmus você pode não especificamente ficar só onde você foi colocado, mas explorar os outros lugares da Europa. Meu top 3 viagens foi Roma, a praia de Otranto, em Otranto, muito boa também, que fica ali na costa do Salento, e Milão. Foram o top 3 viagens que eu fiz, mas a viagem de Roma eu pretendi ir sozinho, fiz toda a programação sozinho, só que do nada chegou o Gabriel, o professor Gabriel, que apareceu lá e a gente viajou juntos, né? Foi um bom final de semana, né? Foi um bom final de semana. A gente foi no Coliseu, almoçamos no Coliseu, depois a gente jantou no Coliseu, novamente. E passou a tarde no Coliseu. Só tinha um Coliseu em Roma, né? E aí depois a gente foi ver que tinha um jogo do Roma, só que era num Coliseu um pouco mais afastado da cidade. E aí a gente foi para esse Coliseu que é um pouco mais moderno também. Exato. Que foi bem interessante e foram muitos Coliseus. Fiquei na dúvida se foram ao Coliseu ou não. Chegaram ainda ao Coliseu?
Passamos ali por fora, né? Talvez. Por fora, por dentro, pelo Nós no País Basco, infelizmente, não temos coliseus. Mas o que vale a pena, acho que vale a pena lá fazer é aterrar em Bilbao, que é lá o polo urbano da cidade, onde ficamos. Giríssimo visitar durante uns 2 dias, ver-se tudo. E depois descer até a Vitória-Gasteiz, que é lá o ponto histórico mais importante da cidade. Que é toda a cidade tem imensa história, com muitos museus e uma catedral, e muitas catedrais muito giras para se ver, com muita história. E depois acabar em San Sebastião ou Donostia, que é basicamente uma cidade resort. São 2 praias magníficas com um casco viejo muito fixe e muito giro. E todas essas cidades têm essa zona que é a zona antiga, o casco viejo, que é muito, muito giro de visitar. E acho que só esses 3 sítios são assim os melhores para visitar no País Basco. É basicamente isso. É Bilbao, que é fenomenal. San Sebastián, ali perto do norte de Espanha, perto da fronteira de França, que é o melhor sítio que eu alguma vez viajei. Inclusive a minha primeira viagem, que fui completamente sozinho. Depois temos também a Vitória-Gasteiz, que fica mais a sul de Bilbao. Tem muita história e é muito lindo. As pessoas são muito acolhedoras. Cheguei lá, o senhor do hotel já deu indicações, mostrou-se assim ativo para nos informar sobre a cidade. Inclusive fui com o Simão. Assim, outro lugar muito giro, que não passei tanto tempo, foi Salamanca, assim mais já perto da fronteira de Portugal, um bocadinho afastado, mas perto. Bem, era fenomenal, as pessoas também muito acolhedoras. A Espanha em geral é acolhedor, com catedrais lindas e bares, o Casco Viejo também muito giro, ruas muito giras, com a Plaza Maior, muito acolhedor e muito giro. Sim, boa. Então, eu acho que o pessoal de casa também ficou curioso no sentido que ok, vocês passearam, conheceram lugares giríssimos, certo? E agora a minha pergunta é, em relação à gastronomia, ok? O que vocês podem indicar? Um sítio ou uma comida típica do lugar preferido de vocês, não é? Pizza. Acho que é um ponto muito importante, realmente. A pizza e a pasta da Itália, eles têm uma base para falar porque que o deles é o melhor, porque realmente é muito bom, é sensacional. E para mim, um dos fatos mais engraçados sobre a Itália e os italianos é o quão a sério eles levam a comida, todos os tipos de pasta, todos os tipos de molho, todos os tipos de vinho, o tipo de acompanhamento. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Mas a comida realmente é muito boa e no fundo é isso que importa. Mas acho que além da pizza e da pasta, pelo menos da região onde a gente estava ali de Salento, mais especificamente da Puglia, tem uma iguaria que é muito tradicional lá e que acho que se você tem coragem, vale a pena experimentar, que é carne de cavalo. Que para algumas pessoas dá muito peso na consciência de comer, outras já não. Mas vale a pena experimentar, porque faz parte da tradição e realmente é bom, só é um pouco triste. A carne de cavalo, ela é semelhante com a carne de vaca. Ela tem um sabor um pouco mais forte, mas é algo ali no fundo. E ela não é tão rígida. Pelo menos eu pensava que ela seria muito rígida, mas ela é muito suculenta. Ir ao Casco Viejo, escolher um bar qualquer e ir comer pinchos e beber uma canha. Se for maior de idade, atenção, mas ir beber uma canha. É muito mais que isso, não há. Realmente, assim, para o País Basco em geral, pintos, sem dúvida alguma, são baratos, são muito bons. Os famosos ovos rotos, aquelas chantes com queijo e presunto, os tais bocadilhos. Também tem muitas tortilhas muito boas, que eu provei principalmente em Vitória. E a canha também não pode faltar. Infelizmente ou felizmente não temos cavalo, mas arredonda assim os pintos. Bom, ouvindo vocês falando, né, me veio aqui a memória, né, dos nossos jantares lá na Itália. Eu também estive na Itália com eles, com a Júlia e com o Arthur, e era sempre, né,
Depois do jantar era o quê? Vamos à gelateria, né? Vamos lá pedir um gelato. E o gelato de pistache é um espetáculo, ok? Para quem for na Itália, pronto, está aí o meu palpite para vocês, ok? Muito gosto, ok? Né? Então, pessoal, então vamos a isso. Então, falando um pouquinho mais do estágio, não é? Por exemplo, ok? Conta lá então como é aquele dia a dia na empresa de vocês, não é? As pessoas conheceram, por exemplo, ok? Se a tecnologia que aprenderam na escola também foi útil no estágio, ok? Conta lá mais em detalhe isso. Eu acho que sim. Acho que a escola digital faz um trabalho fenomenal na questão de dar bases. Pelo menos no nosso curso de programação, acho que foi essencial as bases que a gente aprendeu. E não só o conteúdo em si que a gente aprendeu, mas aprendermos os caminhos para ter essas novas linguagens. Então, por exemplo, onde eu começo para aprender uma nova linguagem de programação, onde eu começo para aprender isso, onde eu começo para aprender aquilo, que no nosso caso foi muito importante, porque a gente trabalhou com tecnologias que eu, pelo menos, nunca tinha trabalhado antes, mas a gente já tinha um norte de onde a gente podia começar essa investigação e como podia ser melhor. Bom, eu concordo com tudo que a Júlia falou sobre a questão das bases, que a escola ajuda a gente a progredir no mercado de trabalho e ter a facilidade de aprender as linguagens de programação. Durante o estágio, por exemplo, a gente fez Python, e era uma linguagem que a gente não chegou a aprender na escola, só que também a gente não teve tanta dificuldade de aprender por ter essas bases em específico. A gente também trabalhou com o WordPress, inclusive, que a gente aprendeu na escola. O meu estágio também foi mais focado no WordPress, que não, por acaso não se enquadra muito com o curso que fiz, mas a preparação da escola para facilitar a aprender a mexer no WordPress e coisas do género facilitou bastante essa curva de aprendizagem. Mas também fiz algumas coisas aplicadas ao hardware e à gestão de computadores e servidores e essas coisas todas. E aí a escola digital realmente, a preparação deu muito jeito para me conseguir aplicar nessas áreas. Sim, a escola preparou bem principalmente para este estágio. Eu não saí muito da zona de conforto, mas fiz assim, tudo o que abrange assim multimédia eu fiz. Gravei vídeos, tirei fotos, editei vários vídeos para a empresa. Inclusive a minha tutora ganhou uma dependência total de mim. O famoso Dinis Benga, para eu ir ter com ela. Mas em geral foi isso. Fui preparado e foi um estágio tranquilo e bastante informativo, podemos dizer assim. Ok, boa. Então, eu tenho uma última pergunta para vocês, ok? E essa pergunta eu espero que possa motivar você que está aí em casa, não é? E a pergunta é, okay, qual conselho vocês dariam para os alunos, ok? Que já estão no terceiro ano, ok? Ou que já acabaram a escola, e uma frase motivacional para eles se inscreverem no Erasmus para ver um pouquinho, pelo menos 10% que vocês viveram, não é? Imagino que foi riquíssimo, não é? Aprender nova cultura, tentar falar uma nova língua, experimentar a nível de gastronomia, viajar, pá, incrível, ok? Diz lá, Júlia. Acho que a minha dica, o meu conselho, seria para aproveitarem essa experiência. Se você tem a oportunidade, para mim, a experiência de Erasmus é uma experiência incrível, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Acho que é uma oportunidade única. E se calhou a você, parabéns, significa que você estudou muito para chegar aqui, mas é muito gratificante poder fazer parte disso, poder aprender sobre novas culturas, poder aprender sobre o mercado de trabalho em outros lugares, é realmente uma experiência muito importante. E eu acho que o que vale é, se você está aqui, se você chegou onde você está, é você se doar por essa experiência, porque muita gente queria estar no seu lugar, e acho que só são frutos bons que você pode colher disso se você se doar com o coração e tentar aprender sobre a cultura, tentar aprender a língua, por mais difícil que seja, por mais constrangedor que seja, acho que não tem como se arrepender. Eu concordo muito com o que a Júlia falou. Eu acho que a gente tem que aprender a viver o momento. Eu concordo muito com o que a Júlia falou sobre se entregar para a experiência. Eu acho que você tem que aprender a viver cada momento, cada oportunidade que você tem, se agarrar
fazer viagens, fazer o que você tiver vontade. É uma experiência magnífica, e se você sabe aproveitar, e se você sabe viver cada momentozinho, guardar no coração cada coisa especial que acontece, se conectar com as pessoas, conhecer gastronomia, conhecer os locais, eu acho que realmente essa é a dica de ouro. É você ir lá pensando, eu vou aproveitar ao máximo e não vou deixar nenhum pensamento negativo me parar. Gravou. Volta tudo. 2, 1, vai. Eu concordo com o que eles disseram. É muito na base de dar o 100% e aproveitar ao máximo. É um enorme privilégio fazer uma viagem destas. Mas preparem-se também, porque muitas vezes pode não ser uma situação, especialmente a nível de casa, e assim pode não ser o que mais estão confortáveis, o que pode não ser bom, mas ao mesmo tempo é uma excelente oportunidade para aprenderem a desenrascarem-se mais, aprenderem a cuidarem do vosso próprio espaço. E é algo que também é muito importante, para lá de todos os conhecimentos culturais, e isso tudo é muito importante também, os conhecimentos pessoais, em todos esses aspectos. Bom, eu vou retocar assim mais o que eles disseram, é realmente entregar-se à experiência. Eu acho que no início não se proíbam de comprar aquela coisinha que queriam, ou aquela comida, ou aquela viagem, só porque querem poupar dinheiro. Agarrem-se às memórias, façam um esforço para conhecerem gente. Eu acho que isso é muito importante, o tanto de gente que podem conhecer, aprender também com elas. Então agarrem-se a essas memórias, às experiências, porque não há dinheiro que pague isso. Então é isso, entreguem-se. Bom, então pessoal, eu disse que essa seria a última pergunta, né? Mas eu tenho mais uma, ok? E de certeza que eu acho que eu vou mexer um pouquinho com o coração deles. Então, quero perguntar, foram 3 meses, ok? Muitas aventuras, há poucos dias voltaram cá para Portugal, não é? E eu queria perguntar, uma música que lembrasse a Itália, uma música que lembrasse a Espanha, me digam lá, que marcou um bocado da história de vocês, não é? Pessoal do nosso grupo, eu peço desculpas, eu sei que vocês não aguentam mais escutar essa música, mas eu não poderia deixar de fora o famoso e clássico Corottini. Realmente, acho que o Cortinho estava em todos os lugares. Sim. Mas como foi muito tempo, tiveram muitas músicas. A música do Eurovision, por exemplo, do Espresso Macchiato, é a música que tocava em todos os lugares. Então, acho que essas duas não tem como deixar de fora. Sim. Em geral, em Espanha, o que ouvimos é principalmente o reggaeton, o famoso reggaeton, muito tocado em todo o lado, literalmente. Músicas em geral, várias. Por acaso, em Espanha, eles ouvem muito Bad Bunny. Assim, músicas assim mais o Gasolina, Criminal, Dura, assim, tem várias muito boas e que são incríveis, e viciei também. Agora esse reggaeton e já vem-me logo à cabeça esta viagem é impossível, não vi também. Sim, então para finalizar, malta, eu queria que vocês escrevessem a viagem de vocês, eu sei que é difícil, ok? Em uma palavra, ok? Vamos começar aqui pelo Simão. Vai, Simão. Escreva sua viagem Erasmus em uma palavra, ok? 2 no máximo, tá bem? Uma palavra composta. Para, Dante. Fantástico. Ok, Diniz. Uma resposta muito básica. Oportunidade. Sim. Arthur. Uma palavra. Tem um gesto aí. Que é isso? Só 6. Palavra. O que é que você me disse? Toda vez que a gente dobra a rua em Roma é o quê? Isso é uma mini Roma, né? Não, é uma história diferente, né? Sei lá. Pô, mas isso é a frase, não é a palavra, pô. Não, eu tô dizendo, tipo, sei lá, é uma aprendizado. Já sei. História. Surpreendente. Boa.
Com isso, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, mas porém, eu tenho um desafio para vocês, ok? Se vocês querem participar do Erasmus também, comentem cá abaixo, ok? Escrevam a hashtag Erasmus Escola Digital, coloquem do lado o destino e qual professor vocês gostariam que acompanhasse você, tá bem? Um abraço e até a próxima. Tchau, Bela. Arrivederci. Arrivederci. Não pergunto uma cena de experiência ou o que é tipo, momentos constrangedores ou mais engraçados. Esqueci de perguntar deles. Bom, eu fiquei curioso também, o Arthur contou um pouquinho da experiência dele em Roma, eu queria saber também um pouquinho aqui do pessoal de Bilbao. Assim, mais coletivamente, por parte minha e do Simão, nós tivemos um evento lá na nossa empresa de estágio que trabalhamos com muito o apoio de ucranianos lá em Espanha, em Bilbao, e que era surpreendente o tanto de ucranianos que vinham ter connosco e falar aceleradamente, pedir alguma coisa, não sei o que é que eles diziam, mas mostrar que o ucraniano e falar connosco em ucraniano e nós sem entender nada. Outra experiência em si é a palavra que eles usam bastante, que é o tal arrur, no País Basco, que é basicamente um tchau, que muita gente diz de maneiras diferentes, que é, uns dizem arrur normalmente, agur, arur, não sei, é muito confuso. Eu acabei com o arrur, então pronto, e já foi isso. O Fred consegue tornar qualquer momento bonito em algo muito triste. Brincadeira, é só para play. Se empolgou, né, Fred? Não, mas é música. Malta, Ok? Agora. Arthur, 19 anos. Confundi. Mentalizar que não se pode. E eu estou todo tramado aqui. Não sei, esqueci-me do que eu ia dizer. Já foi. Vai. Qual era a pergunta sequer? Era A expectativa. A expectativa, quando você está no aeroporto, tá vendo? Não vai expectativa. Sabia. Não me cortou de novo. fazer um Foi cancelado. Esse é o like mais violento, né? Ô Fred, esse take do Arthur pode ser pra todos os vídeos agora. Você. Você. João, eu vi essa visualização. Eu vi um like e vi a visualização. Cadê o comentário, mano? Cadê esse comentário? Take 24.